Talvez uma das coisas mais impressionantes sobre a Copa do Mundo seja o fato de que a cada 4 anos, milhões de adultos voltam a agir como crianças. E não importa a idade, não importa a profissão, sequer importa se a pessoa acompanha futebol o ano inteiro ou não. Quando chega a época do álbum da Copa, alguma coisa desperta. A pessoa jura que não vai colecionar. 2 semanas depois está comprando envelope em banca, entrando em grupo de troca e discutindo figurinha repetida como se estivesse negociando ações da Bolsa de Valores. E talvez o mais curioso nisso tudo seja o seguinte: em um mundo onde quase tudo virou digital, o álbum da Copa continua vivo. E tudo isso por conta de um simples pedaço de papel. Mas será que o sucesso do álbum tem realmente relação com o futebol? Ou será que estamos falando de algo muito maior? Memória, pertencimento, ritual, encontro. Hoje eu não quero apenas falar sobre figurinhas, eu quero falar sobre um dos fenômenos culturais mais curiosos da nossa época. Eu sou Rômulo Salles, produtor cultural e apaixonado por entender por que algumas histórias, hábitos e fenômenos conseguem atravessar gerações. E se você também gosta de conversa sobre cultura, comportamento, entretenimento e os bastidores dos fenômenos que moldam a nossa sociedade, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Porque muitas das vezes aquilo que parece apenas entretenimento revela muito mais sobre nós do que podemos imaginar. E o álbum da Copa é um ótimo exemplo disso. E pela primeira vez aqui no canal, eu não vou fazer essa conversa sozinho não, porque para entender por que o álbum da Copa continua mobilizando tanta gente e atravessando gerações, eu trouxe 2 especialistas no assunto aqui de casa, Valentina e José. Esses dias eu estava em casa vendo meus filhos colarem figurinhas e comecei a perceber uma coisa muito bonita. Em pleno 2026, num mundo onde música virou streaming, foto virou nuvem, carta virou mensagem e jornal virou feed, a figurinha continua sendo de papel. Continua tendo cheirinho, textura, continua tendo repetida e continua fazendo desconhecidos conversarem na rua. Quem viveu a infância lá nos anos 90, 2000 ou até antes disso, provavelmente lembra exatamente dessa sensação. A sensação da ansiedade de abrir um envelope. E a gente vai fazer isso aqui hoje, porque nós compramos quantos envelopes? 50 envelopes. E cada envelope desse tem 7 figurinhas. Então, nós temos hoje aqui quantas figurinhas? 350 figurinhas, tentando completar o nosso álbum. Possivelmente não vai dar conta. Gostaria de ter spoilers pra contar pra você, do tipo, vá naquela banca, que aquela é a banca certa que você vai conseguir. Figurinhas não repetidas, mas infelizmente não estamos tendo. E ainda sobre a ansiedade de abrir cada envelopinho desse, muita figurinha especial aqui e, obviamente, muita figurinha repetida, né? Só que esse lance das figurinhas serem repetidas é muito bacana, porque isso é que provoca a interação da molecada. Da molecada, não. Adultos, mães, pais, avós, tios, todo mundo costuma procurar uma banca cheia e ficam ali trocando figurinha, além de levarem pra escola, trocarem no recreio, adultos como nós, levando pro trabalho, pra trocar com os parceiros de trabalho. Tudo isso tem, e é incrível perceber esse movimento que a Copa do Mundo costuma fazer, mesmo em tempos em que a gente não tem mais conseguido celebrar vitórias, né? Eu nem lembro qual foi a última vitória. O Brasil é penta. Do mundo? É, penta, né? E o penta foi em que ano? 2002. Você lembra do Penta de 2002? Eu acho que eu não lembro. Eu fico lembrando só do 7-1 mesmo. Parei nele, fiquei sequelado e aí não consegui mais gravar. Mas se você lembra, comenta aqui também como é que foi essa época pra você. Eu lembro que quando eu era moleque tinha muitos lugares bacanas pra gente assistir os jogos, ia todo mundo assistir no telão. Isso ainda tem hoje em dia. E a gente pode falar sobre isso aqui, se você curtir, a gente recuperando essas memórias da cultura da Copa do Mundo, né? A gente pode trazer mais episódios falando um pouco sobre isso e é só você comentar e pedir aqui, tá bom? E quanto aos pontos de troca, eu trouxe algumas imagens pra você de uma banca tradicionalíssima aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. É a banca do Flávio. Essa banca tá no mesmo lugar há mais de 30 anos, resistindo, em tempos em que quase ninguém mais compra revista, né, compra gibi, enfim, a banca está lá. E se tem algum momento que essa banca performa na Copa do Mundo, a cada 4 anos a gente se organiza e vizinhos vão lá se encontrar, pessoas da cidade inteira vão lá para trocar figurinha, cada um com as suas anotações, como vocês estão podendo ver aí nessas imagens, né? É muito legal entender que essa tradição ainda tem sido mantida. E talvez a parte mais bonita do álbum da Copa do Mundo nunca tenha sido completar o álbum. Talvez tenha sido mesmo um encontro. Aí com filho, primos, amigos, família, gente desconhecida, sentada em praça, negociando figurinha, e isso é muito forte, porque em um mundo cada vez mais individual, o álbum ainda gera convivência física. Agora existe uma coisa muito interessante nisso tudo. O álbum da Copa não é apenas nostalgia. Ele é um mercado gigantesco. E aí entra uma empresa que talvez muita gente conheça, mas pouca gente tem a dimensão do tamanho, a Panini. A Panini nasceu na Itália em 1961 e virou praticamente a maior potência mundial de colecionáveis esportivos. Os álbuns da Copa começaram lá pelos anos 70 e desde então viraram um fenômeno global. E olha que louco.
Algumas estimativas apontam que, dependendo da edição, uma pessoa pode gastar entre 400 e 1.200 reais para completar um álbum da Copa oficialmente. Aqui hoje já foram 350 reais para comprar 50 figurinhas, né? E 50 envelopes. E cada envelope tem 7 figurinhas. Então a gente deve ter quantas figurinhas aqui? 350. 350? Não, foi 350 reais. Será? E cada pacotinho são 7 reais e tem 7 filhos. E aí a gente vai ter que confirmar isso daí. Enfim, deixa pro editor. Vamos lá. Isso porque existe uma lógica muito inteligente por trás do sistema. A escassez. As figurinhas raras, as difíceis, as lendárias. Que a Panini entendeu uma coisa genial. Ela não vende apenas um papel. Ela vende uma obsessão coletiva. E talvez seja justamente por isso que se mantém essa cultura viva até hoje. Porque no fundo, o álbum cria mesmo experiência. É ritual, é expectativa, pertencimento. E isso vale ouro na era digital. Para abrir umas figurinhas aqui pra gente ver como é que tá esse lote. Tem uma história de lote também, tá, gente? Tem umas dicas aí que algumas pessoas mais habilidosas sabem fazer, descobrir quais lotes vêm. Tem lotes que vem uma quantidade dos times, outros não vão. Complicado, não é tão aleatório não, ó. Ó o barulhinho. Ah, vamos ver aqui o que veio. Ó. Não veio brilhante? Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, veio brasileiro? Opa! Olha, essa aqui vem uma brilhante, gente. Ó. Eita, já fomos sorteados aqui. Porque as brilhantes são uma das ambicionadas figurinhas que todo mundo tem. Opa, já veio do Brasil? Quem veio aqui? Rafinha. Nossa, veio o Rafinha do Brasil, ó. Vamos lá, e o teu, Valentina? Veio. O legal disso também, gente, é que as crianças, os adolescentes, os jovens e até a gente mesmo consegue começar a rememorar a lógica das bandeiras dos países, né? E também tem um processo educativo aqui. A gente estuda isso em geografia, a gente estuda em história e de forma muito lúdica, a molecada começa a decorar as cores, o formato, a figura das bandeiras. Eita, olha aqui, ó. A gente tá com sorte no lote, José. Olha aqui. Ó, uma escalação e outra brilhante. Brilhante aí, ó. Escalação. Meu Deus do céu. Olha, gente, em geral não costuma ser tão fácil assim vir tantas figurinhas brilhantes e escalações, não, ó. Mostra ali, mostra ali. Muito bom. Tem uma dica, tem uma galera que pra tentar pegar uma figurinha brilhante, uma figurinha lendária, que é mais pesado, usa isso aqui, ó. Balancinha, piso, pra ver se o pacotinho é mais leve ou mais pesado. Essa aqui tá tão levinha que com certeza não é, que não fez nem... Eita! E aí você vai pesando aqui, porque em geral, o pacotinho da... Messi. É, gente. É isso, hein? Ó, esse aqui é um cara que todo mundo quer também, figurinha. Impressionante. Esse lote foi bom, hein? Valeu a pena, hein? Tem a seleção da Argentina e o Messi. Também da Argentina. Olha. Cristiano Ronaldo, não. Não. Mostra lá, Cristiano Ronaldo. É um pacote? Sim. Caraca. Que isso, hein? Pacotão premiado, hein, gente? Pois é, esse lado aqui é da Valentina, esse lado aqui é o seu. Então, já era. Ó, brilhante também. Brilhante. Então, enquanto vocês vão abrindo aqui as figurinhas, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre essa cultura de colecionar figurinhas da Copa do Mundo. Agora, existe um personagem importantíssimo nessa história que quase ninguém lembra, e eu lembrei a vocês aqui quando disse como a gente se comporta aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, lá na banca do Flávio. Isso aí, as bancas do jornal. Porque talvez a Copa seja um dos únicos momentos em que muitas bancas ainda conseguem parecer vivas no Brasil. Isso é muito simbólico, porque essa geração talvez não saiba, mas as bancas foram durante décadas pequenos centros culturais urbanos. Era onde a gente comprava revista, jornal, gibi, CD, ingresso, álbum, figurinha. Mas o digital foi desmontando tudo isso aos poucos. A cada 4 anos, pelo menos por alguns meses, as filas voltam, as crianças reaparecem, os colecionadores aparecem, os pais aparecem, e a banca volta a parecer um ponto de encontro. Talvez exista uma coisa emocional muito forte nisso, porque o álbum da Copa funciona quase como uma resistência física num mundo cada vez mais virtual. Vocês já entenderam o desafio que é eu colocar esses dois aqui para saírem da tela de um celular, da tela de um tablet, para poder viverem essa experiência física? Para brincarem de trocar figurinhas, para discutirem sobre quem ganhou a figurinha melhor ou a pior, para completar esse álbum, tudo muito físico, tudo muito quase artesanal. Isso é incrível no meio desse mundo virtual. Em geral, o ritual é exatamente assim. Você senta, abre pacotes, troca, conversa, procura, cola. Existe presença nisso. E talvez seja exatamente por isso que essa tradição atravessa tantas gerações. As pessoas acham que colecionam figurinhas, mas talvez o que elas realmente estejam colecionando sejam memórias. E a gente não tá aqui também para demonizar o digital, não, porque estamos aqui, ó, registrando todas essas memórias com o digital. E o ideal é que a gente consiga, de fato, conciliar, né, a contemporaneidade e algumas tradições culturais que são tão importantes e que produzem tão bem-estar para todos nós. Memória de infância, memória da escola, memória da família, memória de um país inteiro entrando no mesmo clima ao mesmo tempo. Porque a Copa nunca foi só sobre futebol.
ela altera o humor, a rotina, o consumo, a cidade, a música, a publicidade e a moda. E o álbum talvez seja uma das formas mais físicas que existem de guardar esse momento no tempo. E vamos combinar uma coisa? Sempre existe aquela figurinha impossível, a brilhante do Brasil. Aquela que parece que a Panini escondeu do planeta inteiro. E talvez parte da graça esteja exatamente nisso. Porque se fosse fácil, não viraria memória. O que você achou aí? Legend. Legend? Era meu, Legend. Meu. Ó, pacotinho. Ó, tá assim, ó. Que isso! Agora eu quero saber de você. Qual foi o álbum da Copa mais marcante da sua vida? E qual é a figurinha que você lembra até hoje? E você acha que essa tradição vai sobreviver nas próximas gerações? Ou o digital realmente vai conseguir acabar engolindo tudo? Quero te dizer que as possibilidades de comprar figurinhas agora estão super inusitadas, né? Você pode comprar no McDonald's, a gente não conseguiu, porque esgotaram. A gente vai precisar comprar e se a gente for fazer um outro episódio aqui com relação às figurinhas da Copa, se vocês quiserem, é claro, comenta aqui, a gente traz figurinhas do McDonald's. E também tem agora aqui, ó, na embalagem da Coca-Cola. Agora você vê, né? Essa parte aí eu acho que bola fora, né, gente? Porque eu não poderia estar dizendo que a figurinha vinha num saco do sacolão do hortifruti, porque você comprou uma fruta boa, não. Dois agentes. Molecada vai comprar McDonald's pra comprar figurinha. E Coca-Cola. Vai beber Coca-Cola. Aqui eles nem bebem Coca-Cola, compraram a Coca por conta da figurinha. Mas poderia estimular a gente a beber um suco natural, quem sabe? E aí sim, né, comprar a figurinha. Ufa. Vamos tentar abrir aqui pra ver se vem figurinha. Aqui, ó. Ufa. Ah, não veio, gente. É isso mesmo? Aí, ó. Ah, aqui vem. Ó, figurinha. Incrédula. Que legal. Vamos ver qual que vem na outra Coca-Cola. Olha, brilhante, ó. Não, eu achava que era Tá leve. bonita, brilhante. E outra. Vê aqui a outra Coca-Cola. Acho que esse daí agora são. Muito legal. É super divertido. Eu recomendo a todo mundo a entrar nessa maratona que a gente tem aí por alguns meses. E quem sabe, vamos ver se a gente consegue completar o álbum. Eu torço para que você consiga. Comenta aqui pra gente, me conta se você já tá perto, tá longe, se os seus filhos, se você, quem é que tá colecionando figurinha aí. Eu, sempre que possível, vou estimular esse tipo de cultura aqui em casa. Isso é legal. Importante pensar o quanto que isso contribui pra educação. A molecada começa muito cedo a entender a numeração, porque as figurinhas são numeradas e você tem que identificar isso no álbum. Né? Como eu já falei, tem que saber os nomes dos países, vamos perceber pelas cores da bandeira. E aqui a gente começa a entender a característica das pessoas de cada país. Também tem a questão da simetria, né? Todo mundo fica muito se esforçando pra fazer a colagem bonitinha, quadradinho, esse refino fino. Então, são muitas vantagens, muitos benefícios que tem essa grande brincadeira da experiência de colecionar figurinhas e ter um álbum da Copa do Mundo. A gente tá aqui na de 2026, vamos torcer pelo nosso país e aqui a gente tá pra trocar coisas, trocar informações, trocar experiências. Hoje foi com o José, hoje foi com a Valentina. Eu só posso pedir pra você aqui, comentar aqui embaixo, porque eu realmente quero ler um pouquinho das suas histórias. E se esse vídeo te trouxe alguma boa memória, alguma lembrança da sua infância, eu quero pedir pra você deixar aqui com a gente o seu like, porque isso vai ajudar muito o canal a alcançar pessoas que também carregam esse tipo de memória afetiva. Se inscreve aqui no canal, porque essas conversas sobre cultura, comportamento e memória coletiva sempre estarão presentes aqui. Eu sou Rômulo Salles, você é... Valentina. E o José, é José mesmo, né? José, estamos hoje nós três aqui, um episódio diferenciado para chegar mais pertinho de você e te estimular a esse ambiente de convivência familiar muito divertido. Eu conto com você aqui no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau. Tchau.